A real história do nascimento de Jesus. A busca pela data exata do nascimento de Jesus tem intrigado estudiosos e crentes por séculos. A Bíblia, nosso guia principal, não nos fornece uma data específica, mas, ao analisarmos os relatos e os contextos históricos, podemos traçar um caminho que nos leva a uma compreensão mais profunda dos eventos que cercaram o nascimento do Messias. Mergulharemos, então, nas Escrituras Sagradas para desvendar os mistérios que envolvem essa celebração. A narrativa do nascimento de Jesus começa com um decreto do imperador romano César Augusto, que ordenou um recenseamento em todo o império. Como está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 3, este decreto obrigou cada pessoa a retornar à sua cidade natal para ser recenseada. José, pertencente à casa e linhagem de Davi, como relata Lucas, viu-se obrigado a viajar de Nazaré, na Galileia, para Belém, na Judéia, a cidade de Davi, levando consigo sua prometida, Maria, que estava grávida. Essa viagem não foi fácil. Imaginemos José, um carpinteiro, e Maria, uma jovem grávida, enfrentando as estradas empoeiradas e trilhas daquela época. A distância entre Nazaré e Belém era de aproximadamente 150 quilômetros, uma jornada que exigiria dias de caminhada e esforços consideráveis. O cansaço, a poeira, a preocupação com a gravidez de Maria e a incerteza de encontrar abrigo em Belém devem ter marcado cada passo desse percurso. Ao chegarem a Belém, a cidade estava lotada devido ao recenseamento. Como descreve Lucas, não havia lugar para eles na hospedaria. Eles foram obrigados a buscar abrigo em um lugar mais humilde, uma manjedoura. O contexto nos leva a imaginar um lugar simples, talvez um estábulo ou uma caverna usada para abrigar animais. Maria, já em seus últimos dias de gravidez, encontrou neste lugar improvisado o ambiente para dar à luz o Filho de Deus. O nascimento de Jesus ocorreu neste contexto simples e humilde. Como está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 7, Maria deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou em uma manjedoura. A simplicidade do cenário contrasta profundamente com a grandeza do evento. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, nasceu em um lugar modesto, envolto em panos simples e deitado em uma manjedoura, um coxo de animais. Os evangelhos não mencionam a data exata do nascimento de Jesus, mas Lucas nos fornece pistas sobre o contexto da época, como o recenseamento ordenado por César Augusto. Esse recenseamento, conforme relatos históricos, ocorreu em torno de 6 a 4 anos antes da Era Comum. Portanto, podemos situar o nascimento de Jesus nesse período. A Bíblia também nos fala sobre pastores que estavam nos campos cuidando de seus rebanhos durante a noite. Conforme Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 20, um anjo do Senhor apareceu a esses pastores, anunciando o nascimento do Salvador. Essa cena nos leva a considerar o clima e os costumes daquela época. Na região de Belém, durante os meses de inverno, de dezembro a fevereiro, as temperaturas podem ser bastante baixas. É improvável que os pastores estivessem nos campos cuidando de seus rebanhos durante a noite nesse período. Geralmente, durante o inverno, os rebanhos eram recolhidos a currais ou abrigos. A presença dos pastores nos campos à noite, portanto, sugere que o nascimento de Jesus não ocorreu no inverno. É mais provável que tenha acontecido em uma época do ano em que os pastores ainda mantinham seus rebanhos ao ar livre, como na primavera ou no início do outono. Essa observação é fundamental para desmistificar a ideia de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. A tradição de celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro foi estabelecida no século IV, pelo imperador romano Constantino. Essa data foi escolhida para substituir a festa pagã do Sol Invencível, que era celebrada pelos romanos nesse dia. Constantino, ao adotar o cristianismo como religião oficial do Império Romano, buscou unificar as práticas religiosas, e para isso, associou o nascimento de Cristo com a celebração já existente. É importante notar que a Bíblia não prescreve nenhuma data específica para celebrar o nascimento de Jesus. Na verdade, as primeiras comunidades cristãs não celebravam aniversários, pois consideravam mais importante o dia da morte e ressurreição do Senhor. O foco principal dos primeiros cristãos estava na vida, morte e ressurreição de Jesus,
e não em seu nascimento. Apesar de a Bíblia não nos dar uma data precisa para o nascimento de Jesus, ela nos oferece outras pistas importantes. Por exemplo, a visita dos magos do Oriente, relatada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Esses magos, estudiosos das estrelas, foram guiados por uma estrela até a casa onde o menino Jesus estava. A presença dos magos nos revela que, ao tempo da visita, Jesus já não era mais um bebê recém-nascido na manjedoura, mas uma criança que vivia em uma casa. Essa cena descrita por Mateus nos leva a entender que Jesus já tinha alguma idade, provavelmente alguns meses, quando os magos o visitaram. É importante observar que os magos não chegaram a Belém no mesmo dia do nascimento de Jesus, mas em um período posterior. A Bíblia também nos fala sobre a apresentação de Jesus no templo, 40 dias após o seu nascimento, conforme prescrito na lei de Moisés. Como está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 39, José e Maria levaram Jesus ao templo em Jerusalém para cumprir esse mandamento. Este evento nos indica que havia um período de tempo específico para o cumprimento das leis judaicas após o nascimento de um filho. Todas essas informações nos levam a concluir que a data exata do nascimento de Jesus é um mistério que não foi totalmente revelado na Bíblia. No entanto, ao analisarmos os contextos históricos e os relatos bíblicos, podemos desmistificar a ideia de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. A probabilidade é que o nascimento tenha ocorrido em um período diferente do ano, possivelmente na primavera ou no início do outono. O mais importante, porém, não é o dia ou mês exato do nascimento de Jesus, mas sim o significado desse evento para a humanidade. O nascimento de Jesus marca a encarnação do Filho de Deus, a sua vinda ao mundo para resgatar a humanidade do pecado e da morte. Como está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem de amor e salvação é o cerne da fé cristã. O nascimento de Jesus nos convida a refletir sobre o amor incondicional de Deus por nós e sobre a esperança que temos através da fé em Cristo. Não importa a data exata do nascimento, mas sim o impacto que esse evento tem em nossas vidas. A vinda de Jesus ao mundo nos oferece um caminho para a redenção, a reconciliação com Deus e a vida eterna. E agora, enquanto você reflete sobre a história do nascimento de Jesus, gostaria de te fazer uma pergunta. Qual é o maior ensinamento que o nascimento de Jesus te traz? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe suas reflexões e vamos juntos crescer na fé e no conhecimento das Escrituras. A história do nascimento de Jesus, embora envolta em mistérios e incertezas, nos revela o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. A humildade do local de nascimento, a presença dos pastores, a visita dos magos, todos esses detalhes nos mostram o amor e a graça de Deus em ação. A vida de Jesus, desde seu nascimento até sua morte e ressurreição, é um exemplo de amor, compaixão, perdão e serviço ao próximo. Ele veio para nos mostrar o caminho para Deus, para nos libertar do pecado e nos oferecer a vida eterna. Sua vinda ao mundo é um presente inestimável que devemos celebrar e compartilhar com todos. Portanto, não se prenda a datas ou tradições humanas. Foque na mensagem central do Evangelho, o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Que o nascimento de Jesus, não importa a data exata, inspire você a viver uma vida de fé, esperança e amor ao próximo. Que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Muito obrigado por acompanhar essa reflexão sobre o nascimento de Jesus. Convido você a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e deixar seu comentário. Sua interação é muito importante para nós. Que a paz de Cristo esteja com você.